Bom dia, meus irmãos, graça e paz, aleluia. Bom dia a todos. Deus é bom e tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para poder compartilhar e aprender um pouco mais do Senhor. Bom dia, Bruno. Deus abençoe você, meu irmão. Saudades, viu? Abraços aí a toda a família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos aqui segunda, quarta e sexta com a nossa live Momento de Fé. E temos sido assim grandemente abençoados, né? Deus tem ministrado aqui, a gente tem aprendido muita coisa, hein, gente? Aleluia. Temos sido assim abençoados. Aleluia. Bom dia aí, Cleide, bom dia. José Marcos. José Marcos, gente, olha lá, ó, 1980. Maravilha, gente. Muito bom, muito bom. Olha, às vezes as pessoas podem pensar assim, por que estudar essas coisas, né? Eu fico me perguntando e às vezes eu sinto que há essa preocupação, né? Por que estudar essas coisas? Na verdade, nós temos que estudar essas coisas porque quando a crença é correta, os posicionamentos são corretos. Então, a gente precisa estudar essas coisas, não é para ser abençoado agora, né? Apesar de que estudar a palavra, só o fato de dedicarmos a estudar a palavra, isso já nos abençoa, né? Mas a ideia central não é essa. A ideia central é, se eu tenho uma fé correta, se eu tenho uma crença correta, eu vou me posicionar de forma correta. E posicionando-me de forma correta, darei os frutos corretos e receberei a recompensa, né? Então, o importante de estudar a palavra e os detalhes da palavra é porque isso te coloca naquilo que Romanos 12:2 diz, né? E permitam ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa, então, ser recompensado, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Nós estudamos nas lives anteriores, nós estamos estudando sobre os conceitos fundamentais do reino de Deus. Então, nós já estudamos o reino e agora nós vamos conversar um pouco, como disse, mais detalhadamente sobre o paralelo entre salvação e reino. Traduzindo, você vai entender, nós vamos entender melhor o que é salvação e o que é reino, né? Aonde as duas coisas se encontram, aonde se separam, por quê, e é isso que nós vamos entender. Então, vamos iniciar pensando nisso. O reino não será apenas o tempo em que os crentes serão aprovados, né, e receberão a recompensa, né? O reino, na verdade, o próprio reino é a recompensa. É fundamental entendermos a diferença entre ser salvo e ser recompensado com o galardão do reino. Muitos se contentam apenas com a salvação, mas a gente não pode esquecer que a salvação não é o fim, é o meio. Ou melhor, para a gente for um pouquinho mais profundo, a salvação ela é a porta de entrada, né? A porta de entrada para a experiência da vida cristã. É a salvação, né? Jesus falou, eu sou a porta, né? Quem entrar por mim, salvar-se-á. Está vendo? Então, a salvação ela é a porta de entrada. Uma vez que a gente ultrapassa essa porta, o Senhor deseja que nós prossigamos até a realização, a vivência do reino. Amém? Então, salvação é a porta. Então, a primeira observação que eu quero hoje fazer com vocês aqui
Eu vou até colocar o cronômetro aqui, porque eu tenho coisas importantes para me conversar. E eu queria muito que você pudesse estar com o seu coração aberto para ouvir isso aqui, né? Então, a salvação nos chega pela graça mediante a fé. Isso você está cansado de saber. O reino é adquirido pelas obras. Então, salvação é uma dádiva. A palavra de Deus em lugar nenhum sugere salvação com base em obras. Todo texto que você lê sugerindo obras não está falando com relação à salvação, está falando com relação a reino. Todo texto de salvação não tem condição a não ser fé. Fé. Salvação é gratuita, ninguém pode comprá-la, porque Jesus comprou para nós. Aleluia! Cadê você para dar um aleluia aí? Jesus comprou para nós. Nós devemos ser radical com relação a isso. Salvação é de graça, com uma condição: confesse a Jesus como seu Senhor e creia no coração e confesse, e será salvo. É assim e ponto. É um presente que chega para mim e para você mediante a graça. Aleluia! O verdadeiro convite do Senhor é: venha do jeito que você está, mas venha. Passe pela porta. Entra, passe pela porta. Entre aí, você vai ser salvo. Entendeu? Então, a gente precisa ser radical com isso. A gente precisa ser radical com isso. Salvação é de graça. Olha Isaías 55:1. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei. Sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Esse texto faz referência faz alusão a isso, a salvação que é de graça. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. Está vendo? Olha Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, tudo que se refere à salvação é de graça. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dom gratuito. Vida eterna é dom. Dom é um presente, ou se assemelha a um presente. Então, salvação é um presente que nos é dado de graça, como eu já disse. E a condição é crer. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, salvação, seja radical com isso. Qualquer situação, qualquer ensinamento, qualquer palavra, qualquer que quer colocar para você condição não, regras, exigência de obras, você precisa crer mais isso, mas não tem mais. Salvação é crer. Se você crê, salvação é porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Gosto demais de Romanos 10:9-10 diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia! Salvação é isso aí, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Palavras de Paulo, o apóstolo e servo de Jesus Cristo.
Aleluia. Poderoso isso, não é? Ter essa compreensão. Então, salvação, gente, salvação diz respeito ao inferno. Então, uma pessoa, ao ser salva, a única coisa que está garantido a ela é o livramento do inferno. Então, salvação é livramento do inferno. Deus não fez o inferno para seres humanos. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Então Deus não quer que nenhum das suas criaturas se perca. Então Ele nos abre uma porta, Jesus Cristo, aleluia, e nos dá em Jesus a oportunidade de não sermos lançados no inferno. Então salvação diz respeito ao inferno. Agora, ser vencedor aponta para uma recompensa. Então, salvação, vamos dizer, é o primeiro nível, salvação é a porta, salvação é o meio. Olha que coisa interessante. Só que Deus tem para mim e para você um caminho mais excelente. Está comigo? Diga aleluia. Deus tem para mim e para você um caminho mais excelente. Qual que é o caminho mais excelente? Em Cristo, Ele nos fez legalmente vencedores, mas experiencialmente eu e você precisamos nos posicionar. Ser vencedor aponta para a recompensa. Muitos estão preocupados apenas com o inferno. Uma vez que você é salvo, esqueça a questão do inferno. Se tem uma coisa que eu não me preocupo é com relação ao inferno. Já me preocupei no legalismo. Já morri, já acordei desesperado, com crise de ansiedade, preocupado com a condenação do inferno. Mas quando eu entendi isso, eu nunca mais me preocupei. No inferno não tem lugar para mim. No inferno não tem lugar para você. Posso ouvir um aleluia? No inferno não tem lugar para nós que cremos em Jesus Cristo. Pronto. A questão do inferno está resolvida para nós. E é por isso que eu consigo crer, em certa medida, que salvação não se perde. Eu consigo crer que um filho, uma vez feito filho, João 1,12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eu creio que salvação não se perde. Porque se eu creio, eu fui feito filho. Se você foi feito filho, ninguém vai deixar de ser filho. Se você foi feito filho, pronto. Eu tenho meus filhos, eles nunca deixarão de ser filhos. Por mais que eles aprontem, por mais que eles façam, Deus livre e guarde os meus filhos de viverem uma vida errada. Mas Deus me livre e guarde disso e livra eles. Mas eles sempre serão filhos. Jesus também vai dizer em João 10, 28, que ele diz assim: o Senhor também diz que aquele que vai a ele, nunca, ninguém o arrebatará das suas mãos. Então, enquanto há crença, olha que coisa interessante, salvação está condicionado a crer. Então, enquanto há crença, por isso que eu falei que eu creio que salvação não se perde em alguma medida, né? Porque enquanto se crê, não importa. Crê, foi feito filho. Filho não perde a sua condição de filho. Aleluia! Oh, glória! Nem todos creem dessa forma. Eu queria discutir um pouquinho com você aqui duas linhas teológicas mais comuns aí estudadas no nosso meio, né? O arminianismo e o calvinismo, né? São dois teólogos, Armênio e Calvino, né? Que deixaram aí essa teoria. Inclusive, as duas se sustentam depende da interpretação, né, do texto, as duas se sustentam.
mas como eu particularmente, nasci debaixo de uma teologia arminiana, né? Mas cada dia mais eu tenho compreendido que Calvino tinha uma teologia mais clara, mais objetiva, mais inteligente. Então eu queria conversar um pouco com você sobre essas duas linhas teológicas a respeito de mim, de você e da salvação. Então, o arminiano ensina que a salvação depende de nós, né? Teologia de Armínio ensina que a salvação depende de nós e que se formos fiéis até o final, seremos salvos. O calvinista, por sua vez, prega que a salvação não depende de nós, é um dom de Deus. Se eu recebi a Cristo, eu estou salvo. E se Deus me deu a condição de filho, Ele não vai me tomar. Então, Armínio diz, a salvação é conquistada por obras. Calvino diz que a salvação nos foi dada de graça e que possamos nos apossar dela mediante a fé. É interessante que, como disse, ambos possuem um respaldo. Agora, a teologia arminiana, ela tem problemas para se sustentar. Não é? Tem problemas para se sustentar. Enquanto a teologia calvinista, ela se sustenta em todo o evangelho. Em todo o evangelho, principalmente no evangelho de Paulo. O arminianismo, ou o arminiano, só vê a salvação. Quase nunca ele vê a recompensa. Desculpa, gente. O arminiano é assim, ele só vê a salvação, ele quase nunca tem a visão de recompensa. Os arminianos, eles ensinam, né? Isso está mais alinhado à visão das igrejas pentecostais, né? Assembleia de Deus, Deus é amor, restauração. Essas igrejas as igrejas pentecostais que veio dessa linha, né? Assembleana, Deus é amor, restauração. Então, essas igrejas pentecostais que são cheias de doutrinas e bons costumes, eles ensinam muito isso, tem essa linha arminiana. Eles ensinam que se Jesus vier, né, se você vier a Jesus, você vai ganhar uma recompensa no céu. Né? O que não é verdade, porque ninguém vai ganhar recompensa por receber Jesus, porque isso não te custou nada. Por isso que eu comecei a questionar. Eu comecei a questionar a visão arminiana. Porque se a salvação é de graça, então quando eu recebo Jesus, eu vou receber uma recompensa. Recompensa de quê? Não me custou nada. Então, não se pode pretender recompensa por ser salvo se você recebeu salvação de graça. Salvação, para mim hoje, fica mais claro a cada dia que salvação é uma coisa, recompensa outra. O arminiano equivoca-se nesse ponto. Né? Quando inclusive prega que se você receber Jesus hoje, né, você vai receber a coroa da vida, a recompensa. Eu acho isso um equívoco muito grande. Né? Eles também, os arminianos, eles vivem angustiados, porque cada vez que caem no pecado, eles entram em crise. Porque quando caem em pecado, eles dizem, perdi a salvação. E aí entra, eu já contei isso na igreja, né, que eu vim dessa linha arminiana, hoje não mais, mas eu vim dessa linha arminiana de acordar de madrugada, desesperado, porque Jesus voltou, ter um sonho que Jesus voltou,
E eu fiquei, porque na minha infância ali, na adolescência, eu tinha feito alguma coisa que na minha cabeça, ou tinha desagradado os meus pais, ou desagradado a Deus, então eu tinha perdido a salvação. E acordava desesperado, pulsando o coração, às vezes dobrava o joelho, em prantos, clamando, pedindo perdão a Deus. E meu pai, que coisa é essa? Né? É assim, eles vivem angustiados, porque conclui que quando pecam, perde a salvação. Agora, no que a teologia arminiana ela é boa? Que são crentes mais zelosos e comprometidos, devido ao temor de perder a salvação e não serem suficientemente fiéis. Isso é verdade. Você vai ver que aqueles que vivem com base na teologia arminiana, eles são crentes mais zelosos. São pessoas que se preocupam mais em andar de acordo com aquilo que eles acreditam que é a vontade de Deus e a garantia para serem salvos. Está comigo aqui? Está entendendo aí, gente? Vocês estão caladinhos? Então, essa é a teologia arminiana. E eu estou aqui confessando que era a minha teologia. E por isso que eu às vezes peço, já pedi várias vezes perdão nas minhas pregações, nas minhas ministrações, porque trazia sobre as pessoas o jugo da lei, porque acreditava que se eu não fizesse a minha parte, eu perderia a salvação. Mas para mim, hoje, depois de anos de estudo, isso não se sustenta. Então, o arminiano é assim. Os calvinistas, para nós calvinistas hoje, né? Para mim, calvinista hoje, para os calvinistas, não há perda de salvação. Nós levamos e precisamos levar a soberania de Deus a sério. E já que não há perda de salvação, aqui tem um problema do calvinismo, da teologia calvinista. Já que não se perde a salvação, tem muita gente que vive desleixadamente, vive de qualquer maneira. Vive, eu não vou perder a salvação mesmo. E aqui está um detalhe que a gente precisa observar. Né? Muitos concluem que se Deus é soberano, que se Deus já deu a salvação, então agora eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso fazer mais nada. Esse é um problema que precisa ser corrigido entre nós. Precisa ser corrigido naqueles que decidem viver o evangelho que Paulo pregava. Calvino se sustenta no evangelho da graça. A teologia de Calvino se sustenta no evangelho de Paulo. Né? E Paulo pregava isso de forma muito precisa. Né? A vida com Deus, a salvação como uma conquista pela fé, sem possibilidade de perda. É muito importante isso. Mas, então muitos, por entenderem assim, e que eu acredito que seja a forma correta, vivem de forma desleixada, de qualquer maneira, mas tornam aqueles crentes de terceira categoria, né? Mais mortos para as coisas de Deus, impossível. São crentes, todavia não são vencedores. E é isso que nós estamos trabalhando aqui nessas lives e vamos continuar trabalhando. Então, se eu entendo que a teologia calvinista, que é sustentada na teologia de Paulo, quem aceita Paulo aí? Quem aceita o evangelho de Paulo, o apóstolo, como verdadeiro, como correto? Né? Então, Calvino sustenta a sua teologia sobre os ensinamentos de Paulo. Então, se eu aceito Paulo, obviamente vou aceitar o que Calvino pensa e diz. Né? Agora, o que nós precisamos é ter equilíbrio. O que precisamos é ter equilíbrio entre a visão calvinista e aquilo que é bom no arminianismo. A gente precisa ter essa percepção e esse equilíbrio, né? A visão da graça e a visão das obras. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, que eu acho que é muito importante para esse momento que nós estamos conversando aqui. Por um lado, você é salvo pela graça. Por outro, para as obras. Percebe isso aqui? Então, eu sou salvo pela graça,
tomar água aqui, gente, que minha garganta tá muito seca. Olha que xícara bonita, ó. Homens com propósito. Então, escuta. Eu sou salvo pela graça, por um lado. Por outro lado, para as obras. Percebe? Então, o que eu estou querendo dizer é, se sou salvo, eu preciso ter atitudes, posicionamentos, testemunho de um salvo. Amém, gente? Ô, glória! Então, nós não seremos julgados com respeito à condição para ser salvo, mas com relação à recompensa. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados com relação às nossas obras. E aqueles que se acharem dignos, servos bons e fiéis, esses reinarão com Jesus Cristo. Os outros apenas serão salvos, isto é, livres da condenação do inferno. Então, não sei se você conseguiu perceber o que eu estou tentando trazer para vocês aqui hoje, que salvação é de graça, reino é uma conquista, salvação é de graça, mediante a fé, o reino é adquirido por obras. Ok? Então, o calvinismo é positivo porque ensina uma verdade. A salvação pela graça é um presente que não se perde. Enquanto o arminianismo é bom porque prega o comprometimento, a seriedade para com Deus, a vigilância e a oração, mesmo que tudo isso seja por receio de ir para o inferno. Então, lembra o que eu disse? Que a gente possa tentar para isso, que a gente fique com o evangelho da graça. Por um lado, salvos pela graça. Por outro, para as obras. Então, o arminianismo entra aqui, né? Que um cristão, ele precisa ter boas obras. Amém? Percebeu isso aí? Consegue entender as duas coisas? A teologia calvinista e a teologia arminiana, que é importante. Escuta isso aqui. A salvação é pela graça, mediante a fé, enquanto o reino depende de nossas obras, depois que somos salvos. Eu já preguei, confesso meu pecado. Eu já preguei, mas porque era o que eu tinha recebido, era a linha teológica que eu tinha. Eu fiz 2 seminários assembleanos que tem como cunho o arminianismo. Então, eu tinha isso. E estudando, eu fiz um seminário quadrangular. E fiz um seminário sem vínculo, né? Sem vínculos denominacionais. Quando eu me dediquei a estudar nesse seminário de teologia bíblica, né, apenas, eu comecei a despertar para essas coisas, para os equívocos de Armênio e para os acertos de Calvino. E isso começou a me incomodar. Alinhado à visão do apóstolo Paulo, eu disse, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E por isso estou aqui compartilhando isso com vocês. Então, olha, um erro grave que eu já cometi. Há pregadores que dizem que se você vier a Cristo, ganhará uma coroa no céu. Isso está definitivamente em desacordo com a palavra. Definitivamente está em desacordo. Ninguém será recompensado com coroa ou coisa alguma simplesmente por ser salvo, gente. Não é justo. Deus é justo. Salvação
é graça, é presente, é dom. Então eu recebo de graça, não há recompensa para isso. Eu recebo de graça. Há uma condição e um fim. Tá certo? Qual que é a condição? Fé. E o fim? Livramento do inferno. Pronto. Salvação é isso. Fé. Condição para ser salvo. E o fim? Livramento do inferno. Quando Deus pensou em salvação foi isso. Lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A intenção de Deus é que o homem não pereça. Creu em Jesus, Deus não quer te lançar no inferno. Deus não quer me lançar no inferno. A intenção de Deus é que você não pereça, mas que você tenha a vida eterna. Então, ninguém será recompensado por receber Jesus. A recompensa vem porque você e eu, ao recebermos Jesus, pela graça somos salvos. Por outro lado, nós teremos obras dignas daquele que nos chamou. Amém? Por isso que Apocalipse 2:23 diz: eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amém, gente? Olha, 31 minutos, eu não vou estender mais, mas a gente precisa continuar conversando sobre isso. Está te edificando? Você está entendendo? Comenta no vídeo aqui ao vivo, comenta lá no YouTube ou lá no Instagram, manda para mim no privado uma mensagem, no que você está sendo edificado, no que você está crescendo. Eu preciso que você me dê esse retorno, tá certo? Eu estou aqui compartilhando com você conhecimento, teologia, e eu preciso que você me dê o feedback, tá bom? Que você, olha, esse aqui eu entendi, isso aqui eu não consegui entender. Mande sua pergunta, mande no meu WhatsApp 31 984 64 40 17. Manda aqui mesmo nos comentários do vídeo para que a gente possa continuar avançando. Eu quero terminar por aqui hoje. Eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2:23. Obras têm recompensa. Salvação, não. Salvação já é o presente, o prêmio, tá bom? Primo, Alisson, Deus abençoe você, hein? Estamos te aguardando aí no segundo domingo, ministrando aqui na nossa sede, na ceia do Senhor, hein? Segundo domingo é a nossa ceia, estou te esperando. Amém? Vai ser lindo o que Deus vai fazer aqui na ceia do Senhor. Aleluia! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Temos muito que conversar aí nas próximas lives. Te espero sexta-feira, querendo Deus. Fica na paz do Senhor e até breve. Deus abençoe.